Obrigado, senhor presidente. Cumprimento todas as senadoras e senadores e quem nos acompanha hoje nessa oitiva. Nós estamos chegando às 6 horas, praticamente 6 horas, né? Passamos de 5 horas. Tem algumas perguntas que foram feitas, mas eu quero reforçar e quero o reforço das respostas. O senhor Marconi Farias, essa CPI teve acesso a mensagens no WhatsApp que mostram o diretor da Precisa Medicamentos, o Danilo Trento, enviando mensagens ao senhor contendo um passo a passo com instruções sobre como o Roberto Dias, o Bob, de acordo com as mensagens, deveria atuar dentro do Ministério da Saúde para destravar o processo da compra de 12 milhões de kits, de reagentes para exames da Covid-19. Nas mensagens, o Trento, ele detalha o processo que deveria ser feito a toque de caixa. E, segundo apurado, após receber as mensagens de Trento, Vossa Senhoria as encaminhou para o senhor José Ricardo Santana. Eu lhe pergunto, qual é a sua relação com o senhor Danilo Trento? O senhor disse aqui que conhecia o Danilo Trento, que eu estava aqui presente, como dono da Precisa, mas disse também que esteve com Francisco Maximiliano. Afinal, quem lhe contratou? O primeiro contato tive com o Danilo Trento. Ok. Qual foi a sua remuneração nessa negociação dos testes? O senhor ganharia alguma comissão em caso de sucesso? Em caso de sucesso, naturalmente. A sua relação... Qual era a sua relação com o senhor Roberto Dias, o Bob? Não tinha nenhuma relação, conheci ele, mas não tinha nenhuma relação a não ser de ter conhecido. Eu aproveito para lhe perguntar qual é a sua relação com o senhor Francisco Maximiliano, da Precisa Medicamentos? Nenhuma, uma relação de... Da Precisa, então, era o Danilo Trento? Uma relação de privados. Ok. O senhor já trabalhou em outras negociações junto ao Ministério da Saúde? Não. Nenhuma? Essa foi a única? Nenhuma. O senhor já intermediou algum contrato assinado com o Ministério da Saúde ou de qualquer outra área do governo federal? Não, Nenhuma? nunca recebi dinheiro público, nunca... Suas relações sempre foram com a área privada? Sim. Ok. Nunca assumi cargo público. O senhor participou do processo de licitação da Precisa junto ao GDF? Não. Essa CPI tem informações sobre a sua presença em reuniões realizadas na casa da senhora Karina Cufa. Aliás, além disso, tivemos conhecimento de trocas de mensagens entre Vossa Senhoria e a advogada, que demonstra bastante a proximidade, como já foi relatado aqui nessa oitiva. Sobre esse evento, eu lhe pergunto, quem, além do senhor e da anfitriã, estiveram presentes nesta reunião na casa da senhora Karina Cufa? O senhor lembra? Como eu já falei aqui no início dessa CPI. Sim, por isso que eu estou reforçando. Devia ter umas 5 ou 6 pessoas. E o senhor pode dizer quem eram essas pessoas? Eu não lembro, era amigo dela, não era nenhum conhecido meu. Houve outros encontros entre o senhor e a senhora Karina Cufa? Sim. Onde? Em vários lugares, ela é amiga. O que foi tratado nesses encontros, fora os encontros de amizade? Porque o senhor aqui está claro para nós que o senhor teve relações comerciais com ela. Ela abriu muitos caminhos para o senhor, não? Ali dentro do governo? Eu nunca tive relações comerciais com a doutora Karina Cufa, só de amizade. Alguma tratativa relacionada a contratos com o Ministério da Saúde ou qualquer outro órgão do governo? Não, como eu disse anteriormente. Por que a senhora Karina Cufa lhe apresentou ao senhor José Ricardo Santana? Isso foi na noite, né? Foi lá no encontro. Desculpa, pergunta, por favor, novamente. Por que a senhora Karina Cufa lhe apresentou ao senhor Ricardo José Santana? Não, ela não me apresentou para o Ricardo José Santana. Eu conheci o Ricardo na casa dela, mas não foi ela que me apresentou. Não foi ela? E quem foi? A gente estava conhecendo, estava se conversando, uma conversa informal, e a gente se conheceu. Naturalmente. Foi uma coisa natural. Não foi ela, falou assim, esse aqui é o Ricardo. Foi coisa natural. Então, por que o senhor pediu para a senhora Karina Cufa para intervir no Instituto Evandro Chagas? E qual era o seu interesse nesse instituto? Falado. Como essa matéria está correndo em segredo de justiça, eu vou usar o direito constitucional de ficar calado. E por que pediu a ajuda da senhora Karina Cufa para intervir na escolha do Defensor Público Geral da União? Eu usarei também o direito de ficar calado.
Por que o mesmo pedido à senhora Ana Cristina Vale, ex-mulher de Bolsonaro, do presidente Bolsonaro? E qual o seu interesse na Defensoria Pública da União? Senhora senadora, ficarei calado. Afinal, o senhor foi contratado por alguém para interferir nesses órgãos? Não. Estava prestando algum serviço ao tentar intervir nesses locais? Não. A imprensa noticiou a sua participação na criação da empresa Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia, de propriedade de um dos filhos do presidente. Eu lhe pergunto, o senhor confirma essa informação? Qual informação? De que o senhor teve participação na criação desta empresa? Não, não tive participação. Eu apresentei o Renan para um advogado, tributarista para ajudá-lo na abertura da empresa. Apenas isso. E por fim, para não estender muito, né, eu vou voltar de novo, eu peço até desculpa a insistência aos meus colegas aqui, porque o senhor falou que, poxa, o senhor vive, né, de fazer consultoria política, avaliação política, e tem uma empresa, né, de consultoria política. Sim. Como pode uma pessoa como o senhor, né, esquecer o nome de um senador da República que está ajudando numa negociação que o senhor participa? Porque está claro nas mensagens que foram do WhatsApp, né, que foram colocadas aqui, que o senhor estava muito claro que o senhor tinha um acesso a algum senador aqui. E como é que o senhor esquece, né, o nome desse senador da República se ele está participando de uma negociação com o senhor? O senhor não quer lembrar, não? Não lembro, senhor senador. Só para complementar, senadora Leila, rapidamente, favor. porque a gente tinha até falado aqui que não vou fazer perguntas, mas enfim. Afinal, quem é o seu cliente nesse imbróglio? Por que o senhor está sentado aí? Estou sentado aqui por conta de uma acusação, de uma licitação que não finalizou por conta da Precisa. E o senhor participou como dessa licitação? Como assessor de quem? Isso, senhor Marconi. O seu sigilo telefônico revelou algo muito além disso. Exato. Só para lembrar para todos que estão nos assistindo, para ninguém pensar que o senhor Marconi só está aqui por conta de um processo de licitação que não se realizou. Senhor Marconi, o senhor mudou, o senhor alterou a direção do Instituto Evandro Chagas. Foi ação sua que fez a alteração. E resultou em uma operação da Polícia Federal que levou à prisão da pessoa indicada pelo senhor e a descoberta de um esquema de propina de 1,6 milhões de reais em 5 meses no Instituto Evandro Chagas. E é aí que eu quero voltar à pergunta. Para quem o senhor trabalha nesse processo? Isso e outras coisas. Para quem o senhor trabalha? Como corre em segredo de justiça, ficarei calado, senhor senador, com relação a... Rapaz, assim dificulta demais, porque você está alegando um segredo de justiça num processo que é o rabo abanando o cachorro. Isso aqui é muito mais importante. Esse processo, você não pode dizer que para quem você trabalhava, para quem a sua empresa trabalha hoje, também é incriminatório isso? Todos os meus contratos têm sigilo, mas nesse caso não havia nem contrato. Você trabalha porque era muito, eu até imagino que haja muitos contratos desses que é preferível não ter contrato mesmo, né? Mas existe um contrato tácito. Você não sabe para quem estava trabalhando nessa história toda que o leva a estar aqui sentado na CPI. Conforme eu falei. Sabe para quem está trabalhando, mas não pode dizer. A minha convocação foi por conta dos testes rápidos que envolvia a Precisa. Você não estava envolvido nisso? Eu já estou lhe dizendo mais uma vez, eu estou lhe informando mais uma vez que não é somente por isso. Se não fica narrativa, aí essa é narrativa, exato. Aqui de alguns... Não se concretizou. Se concretizou, sim. Teve nomeação para o Evandro Chagas que se concretizou. Tem um monte de outras operações aqui que se concretizaram. Arquitetura. Tem arquitetura, que não é... O golpe, para não ser ofensivo aos estudantes de arquitetura. Isso tudo é crime. Isso tudo é crime. Pronto. Mas, enfim, Leila. Vou finalizar aqui. O senador Alessandro, ele perguntou ao senhor sobre as mensagens que o senhor trocou com a senhora Ana Cristina e a doutora Karina Cufa.
se elas eram exemplos do seu trabalho, né, da viabilidade política do seu trabalho, né? O senhor respondeu que não responderia, né, para não se autoincriminar. Eu pergunto para o senhor, o fato do senhor descrever a sua atividade profissional é algo que pode incriminá-lo? Não, Então, por que o senhor não respondeu? porque tem terceiros, enfim. Como? Tem terceiros, não vou falar de terceiros, posso falar só por mim. Então, Não, fale não. pelo senhor. Não, tá errado. Fale não, da sua... não, Ah, errado. o senhor me desculpa. Senhor Marconi, eu vou ler para o senhor a decisão da ministra Carmen Não é contra Lúcia. terceiros, é contra si. Vamos lá. Senhor Marconi, Qual foi a deixa eu ser aqui pergunta? bem claro, deixa eu ser bem claro aqui com o senhor. Nós queremos que esse depoimento termine bem. Tem uma limitação, Tem cansaço também. tem uma limitação aqui do HC que foi concedido ao senhor para nós dessa CPI. Mas essa limitação também é relativa. Eu quero reiterar aqui os termos da advertência feita há algum tempo pelo senador Jean Paul Prats. O senhor pode utilizar do direito ao silêncio, mas respondendo, o senhor não pode brincar com essa CPI. Essa CPI precisa que o senhor fale de terceiros. É por isso que o senhor está aqui sentado. Senão a gente não lhe chamava. E que eu queria deixar claro, o trecho aqui do HC, convocado que foi nessa condição, pode o senhor se manter em silêncio, se questionado sobre fatos e atos que possam conduzir a seu comprometimento criminal. Contudo, veja o que a ministra fala para o senhor. Contudo, como testemunha, não pode eximir-se do dever de dizer a verdade. Por exemplo, pode silenciar-se afirmando o direito constitucional de não produzir provas contra si, mas não pode testemunha que seja negar-se a dizer verdade se questionado e se vier a optar por não silenciar, apenas afirmando nessa situação o seu direito de não se autoincriminar. Então, não venha que o senhor não pode falar sobre terceiros, que o senhor deve falar sobre terceiros. O senhor tem que falar sobre terceiros. Olha, repito, nós não queremos levar para algum tipo de medida. Não queremos porque temos uma limitação. Uma limitação. Alguns colegas aqui arguíram, e olha, não me falta vontade, senhor Marconi, não lhe falta a vontade de pedir a sua detenção por falso testemunho. Não falta vontade. Mas eu queria pedir aos colegas que assim requisitam, que expusesse claramente a contradição, onde ela ocorreu e onde ele extrapolou do direito constitucional que está assegurado no habeas corpus da ministra Carmen Lúcia, para que não reste dúvidas. Os colegas que assim arguírem, eu sei que alguns pediram para colocar pulseira, não sei que tipo de pulseira é, então colocar pulseira não é fundamento constitucional, colocar somente a pulseira não é fundamento constitucional. Então, mas outros são. Então, senhor Marconi, eu quero aqui adverti-lo em definitivo. E pela última vez, o seu direito não é absoluto. E está relativizado nesse habeas corpus. Então, não existe isso do senhor não falar sobre terceiros. O senhor tem que falar sobre terceiros. É para isso que o senhor está aqui. Eu peço para a senadora Leila fazer de novo a pergunta. E aí o senhor escolhe, se o senhor quiser consultar o advogado, consulte. Mas, repito, não aceito mais um abuso a essa comissão parlamentar de inquérito. Senadora Leila, refaça a pergunta, por gentileza. Pois não, senhor presidente. Eu perguntei sobre a pergunta feita anteriormente pelo senador Alessandro, em que ele fala sobre as trocas de mensagem entre o senhor e as senhoras, doutora Karina Cufa e Ana Cristina. Se essas mensagens eram exemplo do seu trabalho de viabilidade política e o senhor falou que não iria falar para não se autoincriminar. Eu pergunto mais uma vez ao senhor se o senhor descreve a sua atividade profissional como algo que pode incriminá-lo. Senhora senadora, usarei o direito constitucional de ficar calado para não me autoincriminar.